meu amigo, minha amiga, meu seguidor aqui do Trajetórias Inspiradoras. Hoje tá especial. Hoje tá pra lá de especial, na realidade. Hoje eu tenho aqui comigo duas pessoas muito especiais. E no primeiro bloco eu vou trazer aqui pra gente conversar, bater um bate-papo, contar toda a sua trajetória, que é mais do que inspiradora. Hoje eu tenho o prazer de conversar aqui com ele que é mestre em Direito, ele que está à frente, é advogado, está à frente da coordenação do curso de Direito da Unisul. Ele que lançou agora, faz pouco tempo, e a gente vai conversar sobre isso ainda hoje, o Instituto de Educação, o Instituto Oraco. A gente vai falar muito sobre isso hoje. Eu tenho o prazer de conversar hoje aqui com o professor Maurício Daniel Monson Zanotelli. Falei correto, professor? Seja bem-vindo aqui ao Trajetórias Inspiradoras. Boa noite, é uma alegria estar aqui contigo, Francisco, e também com os teus telespectadores aí do teu podcast. E logo depois do bloco que a gente vai fazer aqui com o professor Maurício, a gente vai receber também aqui, com muito carinho, daqui a pouquinho, a Lara, que vai trabalhar com a gente aqui a questão do Instituto Oraco. Mas vamos lá. Professor Maurício, o senhor é natural aqui da região, aqui de Santa Catarina, do Sul? Olha, eu me considero. Nasci em 1973 em Porto Alegre, fiquei lá até os 8 anos. Meu pai trabalhava na Rede Ferroviária Federal e foi transferido de Porto Alegre aqui para Tubarão. Então, cheguei, quando ele veio trabalhar em Tubarão, em 1980, a decisão da nossa família foi morar em Laguna, porque o meu pai já tinha parentes ali na Barra. Então, eu fiquei em Laguna, minha avó ficou em Laguna, meu pai ficou trabalhando, indo e voltando, pegando o Alvorada lá, né, 5 horas da manhã para chegar às 6 horas da manhã aqui na rede e trabalhar. Então, desde 1980, a minha história está em Santa Catarina. Fiquei ali em Laguna de 1980, fiz o primeiro ano no Jerônimo Coelho. Nossa. Quem foi minha diretora foi a saudosa Hilda Bica, depois o filho dela, o Jefferson Bica. Tá com memória boa, hein, professor? E depois fiz o CEAL, fiz meu segundo grau no CEAL e fiz o vestibular para a Unisul. Quando eu me formei, que eu comecei a trabalhar um ano depois de formado, né? Eu fiz a pós-graduação e recebi o convite para dar aula na Unisul pelo professor Fábio Martins de Castro, né? Saudoso professor Fábio. Aí eu me mudei para Tubarão. Certo. E assim, desde jovem, desde ali do ensino fundamental, ensino médio, o senhor já tinha um interesse pela área jurídica? Quando que foi assim a virada de chave, ou realmente minha área é o direito? Na realidade, lá em casa, o avô era comerciante, a minha avó era guarda-livros, não era nem contadora, né? Ela fez o curso técnico. A minha mãe, sim, era contadora, então tem uma história ali de contabilidade, né? Na família. Mas eu tinha 8 anos quando cismei que eu ia fazer direito. E todo mundo tentou assim até me dissuadir, porque, né, não é tradição, não tinha advogados na família, os que tinham eram muito distantes, e era uma coisa completamente nova, ninguém sabia de onde eu tinha tirado aquilo, nem eu também muito, mas depois da decisão tomada ali com 8 anos, foi o que eu sempre busquei. Mas a decisão que eu tomei foi porque, obviamente, eu tinha um pouco mais de trânsito com a história, né, com as disciplinas sociais e não com as exatas. Uhum. Então, naturalmente, né, eu enveredei para o curso de Direito, que na minha época, contabilidade, economia, contabilidade, direito, engenharia, eram os cursos mais requisitados, mais procurados, né? Sim, sim. Olha que interessante. Então, ainda enquanto criança, o senhor já decidiu, essa vai ser minha área, e em momento algum depois não enveredou para repensei? Não repensei. Nunca repensei. E aí, durante esse período, com certeza, muitos obstáculos, né, professor? Muitos obstáculos até conseguir se formar, até conseguir começar a advogar e trabalhar. O senhor poderia, de repente, trocar uma ideia com a gente, trazer algo assim que foi bem marcante para o senhor, assim, nesse período inicial da sua carreira? Na realidade, né, uma família humilde, as dificuldades elas vêm, e isso é uma coisa muito interessante de observar na Unisul, né? A maior parte dos alunos da Unisul são pessoas, né, que precisam trabalhar, precisam lutar
para fazer a sua universidade, né, fazer o seu curso superior, comigo também não foi diferente. Então, aquela dificuldade de pagar a mensalidade, de às vezes chegar no final ali e ter que pegar um dinheiro emprestado, fazer um empréstimo no banco para renegociar, para conseguir, então, chegar no curso superior. Eu, quando entrei na Unisul, né, a Unisul tinha 8.000 alunos. 8.000 alunos. E a Unisul cresceu vertiginosamente, né? Então, eu acompanhei desde 1991 até hoje não só o crescimento da Unisul, mas também como ela se ramificou na sociedade e como ela tem trazido aí bons frutos, né? Eu venho quantas pessoas... Vamos nosso exemplo aqui, né, Francisco? Tu era aluno do curso, hoje nosso professor. Então, esse ciclo produtivo ele vem se afirmando já há mais de 5 décadas, né? E é muito importante. O que me marcou foi justamente isso. Assim, quando a gente se forma, abre-se um novo cenário para a gente trabalhar, né? Então, todo aquele sacrifício de pega ônibus, né? Estuda bastante para passar nas provas, que naquela época não só o vestibular era algo muito difícil de se passar. Naquela época havia uma seleção, né? Eram 11 por vaga quando eu fiz vestibular para Direito. Mas também em tu aproveitar o teu tempo aqui, conseguir te formar da melhor forma possível para começar a trabalhar. E aí, claro, uma coisa que eu acho muito importante, uma vez eu li num livro, né, de que o diploma não era uma varinha mágica que mudava a vida da gente, né? Aquilo me chamou a atenção, mas de fato, para mim, acabou sendo, porque logo depois que eu me formei, eu comecei a advogar com o Dr. Adilson Cadorim, lá em Laguna. Uhum. Ele é um historiador, foi prefeito da cidade, uma pessoa muito, muito aguerrida, né, em tudo que faz, em tudo que se dedica. E ele foi um grande mestre para mim no início lá da advocacia, que a gente chega sem experiência, né? E logo em seguida, ali em 97, quando eu terminei uma pós-graduação em processo civil, eu já comecei a receber o convite para dar aula. Então, comecei a dar aula muito novo, com 23 anos. Olha. E a gente vai aprendendo nesse processo, né? Não comecei a dar aula no Direito, comecei a dar aula no curso de Economia, depois no curso de Administração, 2 anos, e só depois de 3 anos dando aula que eu fui convidado para dar aula no Direito. Eu não sabia desse detalhe, desse bastidor. Você começou em outros cursos, então. Que legal. E aí a aula, para quem vive esse ambiente da universidade, né, ele é cativante ao extremo, né? A advocacia é uma profissão que muito me orgulha, né? Sou advogado militante, reconheço a nobreza e a importância da profissão da advocacia, mas onde eu me realizo como pessoa, onde a minha felicidade mora, é no meio universitário. Porque a gente vê ali essa transformação, né? As pessoas ali almejam um curso superior para mudar a sua vida, para mudar a vida da sua família, para alcançar alguns sonhos. E a gente vê que as pessoas que se dedicam com afinco, que se levam a sério, que investem em si, e que pegam hoje, né, o maior capital que um ser humano pode ter, que é o conhecimento, ainda e vai ser o melhor ativo que a gente pode ter nesse século. Essas pessoas realmente transformam a sua vida. E ver isso, a gente pega para nós. Tu é professor, tu sabe bem disso, né? A gente pega emprestado aquelas fagulhas, né? Aquelas projeções dos sonhos. Quando a gente vê que o aluno realiza esses sonhos, a gente se sente emocionado, a gente se emociona junto, a gente confraterniza com a família nas formaturas. Exatamente. Com os alunos se posicionando no mercado de trabalho. Por vezes, né, quantos alunos aí a gente tem a sorte de fazer uma audiência, de fazer um acordo, de resolver um problema, às vezes, de outras pessoas. Então, é um ciclo muito produtivo, muito benéfico. Eu costumo dizer, e até já disse aqui isso, que não tem quinto dia útil que se compare, não tem dinheiro, salário, remuneração, né, pingando na conta que se compare ao ver um resultado positivo, né, de um aluno que a gente acompanhou lá da primeira fase,
depois passando uma prova da OAB, às vezes um concurso, ou advogando, né, tendo um sucesso na vida profissional, realmente é muito gratificante isso. Eu realmente concordo com você. E aí, interessante, o senhor falou aqui da questão do vestibular, realmente, né? Hoje, o acesso até está mais fácil, né? A universidade, a faculdade, de modo geral, facilitou um pouco, né? Mas, realmente, as dificuldades que o senhor passou, né, há anos atrás, ela continua, né? Toda essa história do ônibus, de pagar mensalidade, aquela coisa toda, né? Realmente. E aí, professor, quando o senhor fez a prova, ou quando o senhor foi se inscrever na OAB, na sua época, havia necessidade aí, porque teve um período que não havia necessidade de prova, né? A primeira turma que foi fazer prova em Florianópolis, porque até então as universidades tinham um convênio que, se o aluno fizesse o estágio na universidade e fosse aprovado, o estágio na universidade, a aprovação no estágio já podia validar a prova da OAB. E aí eu perdi essa fase, essa benesse, né? Na minha turma foi a primeira turma que a gente fez prova lá em Florianópolis. E a prova nós íamos para lá fazer na sede da OAB. E era a prova nos mesmos moldes agora, objetiva, e depois a era prova uma da prova, tinha uma parte objetiva e depois tinha uma parte que tu usava código e fazia a redação. Era um dia inteiro de prova lá e tinha que tirar uma média acima de 7, né, para ser aprovado. E na sua época podia levar, além do código, levar também doutrinas ou não? Imagina, teve uma época que era assim. Podia. Na realidade, a gente foi cheio de livro, né? A gente queria ter aquela sensação de que quanto mais livro a gente tivesse, mais seguro a gente estava. Depois, na hora do desespero, não adiantava, porque tu não ia achar naquele monte de livro que tu precisava, né? Mas sim, a gente levava a doutrina lá e podia ter acesso aos livros, mas já tinha mais ou menos que saber o que tu ia botar, onde tu ia procurar, porque a minha prova eu fiz na área trabalhista, inclusive, né? A Unisul tinha excelência na área trabalhista, tinha e tem. Mas na época a gente, quando se formava ali na área trabalhista, a gente já saía muito preparado para atuar nessa área, né? Que legal. Eu vou aproveitar agora aqui a deixa do professor Maurício, que falou que fez a OAB trabalhista. Isso para mim agora me enche de orgulho, né? E dizer o seguinte, né? Você que está nos assistindo aqui, siga lá, @desafio OAB 360. Passou na primeira fase da OAB, vai fazer a segunda fase em prática trabalhista, e às vezes há aquela necessidade de dar uma recordada, de relembrar, né? Precisa às vezes de um professor ali do ladinho, para uma aula particular. Conte com a gente aí no Desafio OAB 360. Siga lá. Professor, muito legal essa informação de que você fez trabalhista. Para mim foi um fato assim, né? Porque eu fui seu aluno na área civil, família, né? Sim. E nunca me esqueço daquele livro do Venosa que eu tive que ler do começo ao fim, que você exigiu para fazer uma resenha, mas faz parte, muito interessante isso aí. E assim, né? O senhor começou na instituição e chegou um determinado momento que o senhor, além de professor, se tornou coordenador de curso. Isso foi em que momento aí da sua carreira dentro da Unisul? Fui convidado pelo professor Heitor, na época coordenador, para assumir o núcleo de prática jurídica, o NPJ, que funcionava na Casa da Cidadania, que era um projeto que nasceu aqui em Tubarão. Foi o projeto pioneiro de Casa da Cidadania se deu aqui em Tubarão, em 1990, e depois o tribunal estendeu como um projeto do tribunal para o estado inteiro, que eram aquelas casas da cidadania onde eram núcleos, né, com a prefeitura, as universidades, e para se levar, com o município, né, para se levar ali vários órgãos em prol do cidadão. E a proximidade desses órgãos públicos gerava uma sinergia positiva de como resolver o problema do cidadão. E eu comecei a atuar lá em 2001 e fiquei até o ano de 2008 trabalhando, atendendo na Casa da Cidadania a população carente, junto com os alunos, coordenando o NPJ. Em 2009, o professor Lester assume a coordenação do curso e me convida para ser assessor dele na coordenação. Fiquei assessorando o professor Lester, que daí o assessor de coordenação faz toda a parte da pesquisa, da extensão, dos eventos, né?
E em 2010 assumi a coordenação do curso de Direito de Braço Norte, primeiro curso, quando a Unisul foi para Braço Norte. Então, eu coordenei o curso de Braço do Norte de 2010 a 2015, quando ele formou a primeira turma. E em 2013, eu assumi a coordenação do curso de Direito aqui em Tubarão e estou até hoje nessa honrosa função. Né? Honrosa e com bastante desafio, né, professor? Porque hoje não é só o curso de Direito em Tubarão que o senhor responde, né? Porque, em razão de alterações... É que existe uma área, né? A gente responde administrativamente por uma área jurídica, mas, de fato, nós somos coordenadores do curso de Tubarão, né? Mas a gente responde pela área jurídica. E aí, obviamente, cada unidade tem o seu coordenador operacional adjunto, mas a gente funciona como uma espécie de coordenador geral, né? Até pelo tempo, né? Até pelos cabelos brancos. Quais são os principais desafios aí à frente da coordenação de um curso com tantos alunos, um curso tão vamos dizer, significativo para a sociedade, que é o curso de Direito, de modo geral, e em especial da Unisul que completa agora 60 anos, né? Os desafios hoje, eles são enormes. Eu vejo, na nossa época, Francisco, né? Vou te colocar junto aqui no mesmo barco, a gente tinha um conhecimento que a gente tinha que buscar esse conhecimento. Ele geralmente era em livros, né? Então a gente escolhia lá os doutrinadores que a gente ia ler, ou era Washington de Barros Monteiro, ou era Maria Helena Diniz, ou era o Silvio Venosa. Então nós tínhamos lá aqueles doutrinadores em processo, né? Para chamar de seu, e em cada área a gente escolhia lá os nossos doutrinadores. Então, o conhecimento ele era muito de reprodução. A gente ouvia um determinado caminho, explicava para o aluno aquele caminho, aquela ideia. O direito ele era mais focado na legislação, então havia uma segurança jurídica até maior, porque se a lei dizia que era A, era A. Né? E hoje o direito ele passou por uma revolução que começou lá com Gustavo Tepedino, com aquela escola constitucionalista, que a gente começou a pensar o direito à luz dos princípios. Uhum. Então, a partir do momento que tu valida toda a legislação dentro de um princípio, o direito ele se tornou tão elástico que tu passa, então, a ter a interpretação de um princípio que é muito mais abrangente do que o texto de lei. De sorte que a gente tem aí hoje, né, se já existia, né, uma possibilidade do direito não ser uma ciência exata e de a gente ter 2, 3 posicionamentos para cada legislação, para cada instituto jurídico ou para cada ponto, né, de discussão, hoje a gente tem um direito muito aberto. Né? Então veja que a nossa própria ciência está exigindo de nós uma postura completamente diferente. No cenário universitário, a gente tem que questionar essa questão do conteudismo. De, tem que ver daqui até aqui, por quê? Porque o professor não pode ser mais um mero reprodutor de conhecimento. Até porque essa função hoje um celular cumpre, um vídeo no YouTube cumpre, um curso cumpre. Eu quero saber o conhecimento específico do conceito XYZ, eu tenho 6 conceitos na minha mão, 7, 8 com o celular. Se eu souber onde procurar, inclusive um conhecimento apurado, sim, né? Não vou procurar num site não oficial, mas se tu procurar num Google acadêmico, tu vai ter acesso a um conhecimento já filtrado. Então, se o conhecimento está hoje na tua mão, não faz mais sentido o professor ficar reproduzindo como uma espécie de vitrola, né? O que já está ali. Na realidade, o professor ganha uma função muito maior de pegar todo esse conhecimento e transformar em algo real, que é o que a gente chama de aprendizagem significativa. Tu vai pegar aquele conhecimento que hoje está aí aos borbotões em tudo quanto é lugar, né? De todas as... Está no YouTube, está no livro, está no celular, né?
E tu vai pegar esse conhecimento. Bom, como é que eu aplico aqui? Como eu resolvo o meu caso? Qual é a melhor solução para o caso A, B ou C? E aí o professor, então, ele tem este desafio. E este desafio de concretizar o aprendizado, de trazer as competências e estimular as competências e habilidades que o aluno precisa para chegar e apresentar um resultado efetivo, faz do que o professor seja hoje um guia, um mentor, um facilitador, um intermediador, um fomentador e também um transmissor de conhecimento. Então, o professor ele ampliou demais a gama de possibilidades que ele tem que despertar no aluno para que ele, então, produza aí um aprendizado significativo. Interessante, já está pegando o seu gancho, né? Hoje, com a tecnologia, né, com o celular na palma da mão, a gente percebe muito em sala de aula que o aluno, às vezes, está disperso. Está ali com o celular, está contando os minutos para ir embora. E aí, o que fazer para manter esse aluno ligado, né, aceso, atento à aula, atento às informações, atento a tudo? Acho que no futuro a gente vai ter um mouse para o cérebro, né? A gente vai poder escolher um arquivo aqui no cérebro e dizer, isso vai para a memória permanente, isso vai para a memória de trabalho. Temos diversos tipos de memória recente, né? A gente tem diversos tipos de memória. E hoje, com o excesso de informação, eu acho que todos nós conseguimos sentir de uma forma empírica, né, de que com o excesso de informação, ao mesmo tempo que a gente tem a sensação de que a gente tem tudo e tem acesso a tudo, essa informação vai se perdendo. Porque se eu tenho ela disponível a hora que eu preciso, às vezes eu não preciso nem memorizar. Vou dar um exemplo simples aqui. Hoje eu sei o telefone só da minha esposa. Eu não tenho decoro o telefone do meu filho, não tenho decoro o telefone da minha filha, não tenho decoro o telefone da Lara que trabalha comigo. Eu tenho um amigo que eu ligava bastante, que eu tenho ainda o telefone dele de cor. Então eu sei 2 telefones de cor. Quando na época que eu era jovenzinho lá, tu tinha uma agenda inteira. Sim. As pessoas que eram da tua relação, tua avó, tua tia, teus primos, tu sabia o telefone dos teus amigos, tu sabia o telefone de todo mundo. Então, a que eu reputo isso, né? A única forma de tu pegar um conhecimento e realmente introjetar esse conhecimento no cérebro, uma memória permanente, onde tu não vai esquecer nunca mais aquilo que tu fez, é quando tu tem foco. Então, o teu foco ele tem que estar 100% ali. Aquilo tem que ser, né? A gente assistiu uma palestra do Thiago Pereira, em que, além do foco, ele diz que tu tem que também ter uma emoção. Emoção. Né? Aquilo tem que significar alguma coisa para ti, tu tens que realizar aquilo de alguma forma, e aí sim, um conhecimento com foco e emoção, ele vai para uma área do cérebro que tu não esquece mais. Sim, eu estava nessa palestra, realmente, ele fala que conhecimento com emoção gera retenção. Essas foram as palavras dele. Então, o desafio do professor é isso. Se a gente está vendo que o aluno está lá, ele está disperso, está no celular, né? Está impaciente por essa ansiedade gerada aí pelo excesso de tela, né? Essa ansiedade gerada pelas pessoas te chamando todo momento no WhatsApp, sem hora, sem lugar, sem... a gente não consegue mais se desvincular do celular, aquela sensação de falta. Se tu sai sem celular hoje, parece que vai acontecer alguma coisa e tu não vai ficar sabendo. E no nosso tempo, a gente saía, não tinha, o telefone ficava grudado na parede. Eu sou do tempo que o telefone ficava grudado na sala. Se quer dizer, mas se morrer alguém, se acontecer... Uma hora ia chegar a notícia. Quando tinha telefone em casa, né? Uma hora ia chegar, né? A gente dizia, os antigos diziam, notícia ruim corre rápido. Rapidinho, né? E é interessante isso, professor, porque hoje, com toda a tecnologia, com o e-mail, com o WhatsApp, com N situações, são ferramentas, eu sempre comento isso, são ferramentas que aparentemente nos dão mais tempo. Teoricamente, eu consigo fazer uma audiência virtual, eu consigo mandar uma mensagem para você, em vez de ligar e esperar você chegar em casa, com isso eu ganho tempo. Mas
que a gente está fazendo? Cadê o tempo que está sobrando? Não. Né? São ferramentas que nos dão, nos dão tempo, mas também nos tiram. Nos tiram. E eu acho que tu tocou num ponto muito precioso, que é até para os alunos, né, para quem vai para o mercado profissional, para quem está começando a sua vida. Quer dizer, eu já estou lá na estrada há 27 anos de trabalho e já sou uma pessoa com mais de meio século de vida, então eu já sinto os efeitos deletérios, né, de tu ter um excesso de tela, essa ansiedade, o querer responder. Agora eu fico imaginando isso no jovem. No jovem isso está se potencializando muito mais e, pelo que eu escuto da maior parte das pessoas que eu convivo com pessoas muito jovens, até pela universidade, o sentimento generalizado que as pessoas estão tendo hoje é a ansiedade. Até porque, né, se a gente não tomar conta deste conhecimento e não introjetar esse conhecimento e não tiver a competência de realmente transformar aquele momento num aprendizado significativo, extremamente importante, ter o nosso foco, a nossa disciplina, a gente vai ficar com essa sensação de que a gente não sabe nada. Até porque essa sensação a gente já tinha quando era mais novo. Tu já passou por isso? Sim, claro. Quando eu peguei meu diploma, eu disse, meu Deus, não sei nada. Que é a síndrome do recém-formado, né? De que a gente não sabe nada. Então, eu acredito, né, que pelas todas as transformações que existem, os jovens hoje vão potencializar esse sentimento e vão ter um trabalho a mais para mudar esta realidade, né, de sair dessa sensação de insegurança por uma sensação de segurança, na medida e com a ajuda dos professores que estão em sala e que vão ter que realmente se conectar com seus alunos para que a gente consiga ter esse conhecimento de qualidade, focado em competências, um conhecimento mais prático, de experiência, carregado de emoção, para que ele possa aí reter os conhecimentos que ele precisa para o mercado de trabalho. Exatamente. E aí, professora, aproveitando o termo competência, né? Certamente muitos dos que estão nos assistindo são, né, colegas, advogados, professores, são acadêmicos em si, mas de repente tem alguém nos assistindo aqui que tem aquele desejo de fazer o curso de direito, está pensando, tal, mas ainda não se decidiu, né? Quais são as habilidades e as competências em que o acadêmico de direito vai encontrar realmente ao se formar, né? Me formei bacharel em direito. O que ele encontra dentro de um curso de direito hoje, com o atual currículo aí que o MEC cobra das instituições e da própria Unisul? Todo curso de direito ele é regulado por uma lei que determina, né, quais são as matérias que o curso deve estudar. Então, em média, de cada 7 em 7 anos, essa lei é atualizada, trazendo aí novos focos, né? Então, hoje, por exemplo, um exemplo, o direito digital, que veio agora com uma atualização na última mudança legislativa, como uma das disciplinas em que é obrigado a estudar. Mas o direito nunca se desvincula da tradição no sentido da legislação de direito tributário, direito do trabalho, né, direito civil, direito penal, processo civil, processo penal, que é a essência aí da área jurídica, né? E, obviamente, cada universidade tem o seu projeto pedagógico, cada universidade investe suas fichas aonde ela imagina que vai estar a necessidade do mercado. A Unisul, hoje, o foco primordial dela é o mercado de trabalho e é efetivamente aproximar o aluno durante a universidade do mercado de trabalho. Então, hoje, o nosso projeto pedagógico ele é voltado especificamente para o aprendizado significativo, é voltado especificamente para o ensino por intermédio das competências e todos os nossos professores são convidados constantemente a sempre repensar as suas práticas em sala de aula, justamente para tentar levar para o aluno cada vez mais esse ensino sobre a ótica prática, sobre a ótica do fazer, sobre a ótica do que ele precisa para encontrar no mercado. E os exemplos são vastos, né? Legal. O senhor teve uma passagem também
pela Unisul de Sara, NPJ, escritório modelo, né? Não teve uma passagem no escritório modelo? Sim, eu quando acho que alguns 2, 3 anos depois que eu era supervisor do NPJ, eu fui convidado para ser também o supervisor geral dos outros NPJ. Então, é essa posição interna, né, que tu acaba tendo em cada NPJ o seu coordenador operacional e tu acaba sendo o responsável pedagógico dos escritórios modelo. Hoje, né, quem ocupa essa função é o professor Rafael Junclaus. Um abraço para ele, professor Rafael. Um abraço um para o abração professor para ti Rafael, que é o meu braço direito, né, hoje na coordenação, e que assim, o estágio ele é a essência do curso de Direito, né? Onde a pessoa vai treinar, onde ela vai atender a população, onde ela vai, de fato, colocar em teste aí as suas habilidades. E aí, nesse momento que eu assumi eu passei por Içara. E aí começamos da ação 01 em Içara. E em Içara nós tivemos aí um recorde, né? A gente conseguiu fazer um divórcio ali em praticamente 2 horas, porque saímos, a cliente chegou com todos os documentos no NPJ, a gente fez o divórcio, era um divórcio consensual, ela estava com o marido. Fomos ao fórum, o juiz gentilmente abriu um espaço na agenda dele, uma vez que era uma audiência consensual. Mas não era o Dr. Ritter, né? Era o Dr. Ritter. Já era o Dr. Ritter. Abriu lá a pauta e a gente entrou na sala dele, ele homologou o acordo, saímos lá, abriram mão do trânsito em julgado, saímos com o divórcio feito. Prontinho. Questão de 2 horas e pouquinho, o casal já estava divorciado. Que legal, que legal. Então, o Dr. Ritter sempre teve essa atenção. Sim, com as partes. O senhor sabe que, né, eu também estou hoje, né, advogando pelo NPJ de Araranguá e de Içara, e o Dr. Ritter está lá, firme lá na primeira vara. Lá. Um abraço para o Dr. Ritter. É isso aí. E assim, professor, eu lhe acompanho há muito tempo, né? Desde quando eu ainda antes ainda de ser aluno, né? Naquela época em que eu dirigia as vans ali do Gesualdo, né? Inclusive, cada vez que eu venho aqui, eu mando um abraço pro Gesualdo. Eu tenho que trazer ele aqui para contar umas histórias dos shows e os bastidores, inclusive envolvendo o teu carro. Sim, verdade. Mas deixa para o dia que o Gesualdo vir aqui. Então eu lhe acompanho, né? E sei da sua correria e fico pensando às vezes, mas como é que ele consegue dar conta de tudo isso, né? Porque à frente de uma coordenação, de um curso que eu acho que é o curso que tem mais alunos, é o curso de Direito, né, professor? Eu acho que sim, eu acho que ele rivaliza ali com medicina, né? Em quantidade, mas se não for o que tem mais, é o segundo. É o segundo, né? Que tem mais. E aí, como é que o senhor faz para manter essa performance e essa produção em alta aí? Tem algum segredo aí? Tem uma assessoria, eu sei que tem, mas mesmo assim, né? Tem. A grande questão que eu acho que todo profissional enfrenta hoje é como é que faz a gestão do seu tempo, né? Então, a gestão do tempo ela é fundamental para a gente dar conta de várias atividades que a gente desempenha durante o dia. Então, é claro que eu tenho hoje uma assessoria, né? Professora Keila, professor Michel, os meus adjuntos, a professora Sâmia, o professor Matheus, a professora Araceli. São todas as pessoas que me dão um apoio ali, sem o qual eu jamais ia conseguir desempenhar essa função. Mas a questão é sempre a questão do foco e da prioridade, né? A gente se organiza, define quais são as prioridades do dia, define a missão ali de cada um e é por resultado, né? É meta. Saiu dali do dia, a gente faz a nossa reunião inicial ali entre 9 e 9h30, das 9h30 até as 9 da noite é luta, é tentar cumprir o nosso objetivo, tentar dar vazão para o que a gente combinou. E aí, com isso, a gente vai dando conta da rotina e vai avançando nos projetos que a gente tem, que são os convênios que a gente tem que fazer, os Cs duais, né, que são, na realidade, os acordos que a Unisul faz com as empresas para que os alunos possam desenvolver projetos dentro da própria empresa e, com isso, serem avaliados não só pelo professor, mas também pela empresa
que aceitou participar do projeto. Eu acho que isso é um dos grandes diferenciais que a Unisul tem hoje e que realmente é um dos maiores pontos atrativos do currículo. Então, a função ali da coordenação é justamente essa, né? Fazer a gente teve uma sessão do tribunal aqui no semestre passado, né, em que houve julgamento de processos que eram aqui da região. Fizemos isso porque temos um convênio com o tribunal, um convênio amplo, né, de troca de cunho de conhecimento pedagógico, científico, enfim. E aí a grande missão do coordenador é ter esse olhar e cada vez mais trabalhar para que a universidade se relacione com o seu entorno e para que o aluno, quando esteja na universidade, consiga ter esse olhar para o mercado de trabalho e se relacione, já saia relacionado com o mercado de trabalho. Não faça que nem já foi um tempo lá atrás, né, que tu pegava o teu diploma e ia começar. Na realidade, hoje eu sempre digo para os alunos, eles começam a construir a vida profissional deles a partir do momento que eles sentam nos bancos escolares, porque futuramente eles vão trabalhar com os professores, né, com as pessoas que representam o tribunal, as pessoas que representam o poder, o Ministério Público. Então, a vida profissional já começa, né, nos próprios bancos escolares. E a advocacia, professor, com toda essa responsabilidade à frente do curso, sobra pouco tempo para advogar, mas o senhor mantém o escritório, mantém a sua advocacia, tem uma equipe também? Mantenho, e assim, mantenho porque tenho, né, 3 advogados que trabalham comigo, mantenho porque sempre considerei, sempre vi que a advocacia é o que dá sustentáculo para a sala de aula. A sala de aula, eu nunca, enquanto coordenador, nunca deixei de dar aula. A sala de aula é fundamental para eu entender que qualquer decisão que eu tome na coordenação tem reflexo na sala. E eu preciso estar lá para sentir esses reflexos para poder ser um coordenador melhor. Para e passo, né, não adianta a gente estar em sala de aula ensinando o que a gente não vive. Exato. Existe, né, com todo o respeito, eu sei que pode ter um professor teórico e que pode ser maravilhoso, excelente, e sem ele também, ele faz parte de todo o contexto, né? Mas quando a gente está inserido na prática, e tu sabe disso, quando a gente traz exemplos para os alunos de situações reais, de processos que efetivamente aconteceram, de decisões, né, em que tu soube de todos os elementos que envolveram aquilo, os olhos dos alunos acabam brilhando, né? E isso faz com que a gente não se desconecte da realidade também. Então, ter em sala de aula, e tu sabe que a maior parte dos nossos professores, se não quase todos eles, todos têm experiência profissional, uma larga experiência profissional, de mais de década, né? E essa experiência profissional é que eles tentam, a todo momento, trazer para os seus alunos em sala de aula. Verdade. Então, a advocacia, ela é eu diria, essencial para que tu tenha uma aula de qualidade. São atividades complementares. E aí eu divido meu dia de uma forma bem didática, né? De manhã eu estou na universidade, à tarde eu me divido entre alguma reunião de planejamento que a gente tenha, administrativa e atendimento dos clientes, reuniões com a minha equipe lá do escritório para a gente determinar as estratégias e os prazos, né? Sim. E à noite eu volto para a universidade. Então, à noite, assim, nesse momento, né? Hoje eu estou aqui nesse exercício de representação, né? Mas nesse momento que as coisas ficam um pouco mais tranquilas, aí tu consegue de novo atender os alunos, fazer os despachos administrativos, sim, fazer os planejamentos. E assim tem sido por 27 anos. Né? 27 anos. E aí, professor, quais são os... Assim, falando da advocacia agora, né? O jovem advogado. Quais são os desafios aí que o senhor vê no mercado hoje para o jovem advogado? Essa plasticidade, né, que o direito ganhou não está fácil nem para quem já é um operador experiente. Mesmo para aquela pessoa que tem uma certa experiência, já viu bastante situações no mundo jurídico,
Tu consegue hoje dizer, Francisco, se uma pessoa vai ganhar ou vai perder uma ação? Não, não. Não dá, né? Não. Né? A gente antes tinha uma estimativa. Né? Nunca foi algo... Nem pode. A gente, nem pode, né? Seria antiético. Né? Mas nunca foi algo tão incerto quanto é hoje. Verdade. Concorda comigo? Sim. Porque assim, as interpretações estão tão elásticas com os princípios que existem, inclusive, interpretações contra a lei, ou seja, o princípio suplanta a lei e vem uma interpretação, às vezes, contrária até ao próprio dizer da lei. Né? Até o próprio vetor interpretativo que a própria lei dá. Então, assim, se isso, né, para nós, que já temos uma certa estrada aí, é um desafio, eu fico imaginando para o jovem advogado. Né? E, obviamente, então, eu acho que o grande desafio do jovem advogado é manter uma técnica, manter uma liturgia, uma técnica, a pureza de um determinado instituto e ainda enfrentar essa vastidão de possibilidades interpretativas que o princípio nos traz. É difícil ficar abstrato para as pessoas falarem isso, falar sobre isso, né? Mas eu já vi decisões aqui, por exemplo, que não dá um despejo porque tem criança no imóvel. Oficie-se para ver se tem criança. Tem criança, não despejo. A segurança jurídica zero. Não, mas ok, né? Com todo respeito ao magistrado que assim decidiu, né? Mas olha o que está implicado nisso. Sim. Olha o impacto que isso pode ter e olha o ônus de ficar com um inquilino sem pagar aluguel. Só porque tem a dignidade da pessoa humana, da criança que está morando no imóvel, que realmente também é importante. Então, olha a grandeza da discussão que a gente está trazendo para isso. Né? Então, assim, essa decisão está correta? Essa decisão não está correta? E aí um advogado novo vai ter que enfrentar situações complexas como essa. Situações de desvendar quais são os limites de um princípio constitucional, até onde ele pode ir, e quais são, né, e aonde está a segurança jurídica do texto legal. Sim. Segurança jurídica é tão importante quanto manter a dignidade das pessoas. A segurança jurídica é um dos princípios que dão sustentáculo para o direito. Então, o que eles vão enfrentar de novo? Né? Eles têm que estar muito preparados para enfrentar essas situações. E muito preparado, inclusive, em relação à profundidade teórica que eles vão ter que ter para enfrentar esse tipo de situação. E, obviamente, tirar isso do abstrato, como a gente falou, e conseguir trazer para o mundo prático. Construir uma peça. A ordem, a lógica. Né? E hoje, assim, tudo que vai se discutir, as pessoas estão perdendo foco. Não sei se tu já percebeu isso. Tu começa uma discussão discutindo sobre abacaxi, quando tu termina a discussão, estão discutindo morango, jaca. As pessoas perderam uma conexão lógica das discussões. Né? Às vezes, argumentos acessórios das discussões, elas tomam uma proporção que se esquece os vetores principais, as artérias, o que efetivamente importa para aquela discussão. Vamos pegar 2 exemplos polêmicos. O aborto. Né? Olha, às vezes, o argumento que se usa, né, para a questão do aborto, como, por exemplo, olha, tanto X mulheres morrem, né, por ano ao se submeterem a abortos clandestinos. Tá, então, o que tem de fundo nessa discussão? Bom, isso é uma consequência de uma decisão das mulheres que não querem uma gravidez, como não conseguem, né, oficialmente no poder público, assumem o risco de fazer por fora. Bom, essa consequência pode ser imposta para o não cumprimento da lei? Então, essa é uma questão. Uhum. Quais são os limites da liberdade e da dignidade que a mulher tem? Meu corpo, minhas regras. Essa frase é uma frase absoluta? Essa frase pode ser relativizada? Pode ser relativizada? Em que termos ela pode? Então, de fato, né,
quando se começa uma discussão desse quilate, um mar de pessoas vão por determinados argumentos, outros vão por outro, mas essas questões, efetivamente, que precisam ser delineadas, de que nem todo direito é absoluto, que todos os direitos têm limitação, inclusive a gente está vivendo agora uma discussão de limitação da liberdade de expressão, né? Até os deputados que eram invioláveis nos seus atos, no exercício, o deputado tinha poder de falar o que quisesse, mesmo que às vezes flertasse ali com o limite do que seria um crime de injúria, de calúnia. Hoje as coisas mudaram por essa força principiológica que diz, não, o deputado pode falar qualquer coisa, mas não pode cometer um crime. Né? E eu sou do tempo que antes era comum e ele ficava escudado, protegido pela essa inviolabilidade. E hoje essa foi mitigado, né? Foi mitigado, né? Então, ok. Se não existe nenhum direito absoluto, qual é o limite que é importante essa definição para a mulher? Eu acho que é muito importante. E essa é a discussão real. Então, a gente está, hoje, né, tergiversando muito, se perdendo em vários argumentos que são acessórios, são supérfluos, não são o real eixo de uma discussão tão séria para a sociedade quanto são essas discussões de liberação de drogas, o tratamento público que o Estado vai dar para a questão da drogadição, para a Cracolândia, para o aborto. Né? E aí, com essa nossa divisão política, esses assuntos têm sido trazidos de uma forma leviana por alguns setores, têm sido trazidos à luz de uma ideologia que se radicaliza de um lado ou de outro e que deixa à mercê ou muito fraco os reais pontos que a gente tem que discutir. É verdade. E eu tenho visto também, professor, a questão também do Tribunal da Internet, né? Uhum. Acho que toda semana eu atendo alguém que busca uma informação, busca uma orientação jurídica, mas quando essa orientação não é favorável àquilo que ela já vem pronto, chega e fala, mas eu vi no Facebook que era diferente, eu vi alguém falando no TikTok que era diferente. Ou seja, além de a gente não ter ainda a gente está distante dessa segurança jurídica dentro dos tribunais oficiais, a gente ainda tem a internet muitas vezes atrapalhando, né? Para a gente que é operador jurídico, para o jovem advogado, vai ter que pisar nesses ovos também. Sim. Né? Vai ter que trabalhar com isso também. E essa questão do chat GPT, da inteligência artificial por si só, né? Já está refletindo dentro da sala de aula, está refletindo dentro da universidade de forma positiva, negativa? Qual é a sua opinião sobre isso? A minha opinião é de que a gente tem que ter a sabedoria de usar a tecnologia a nosso favor, né? Tudo que ela trouxer a nosso favor, a gente tem que usar. Eu acredito que nós não temos mais como retroceder e abrir mão de alguns benefícios que a própria inteligência artificial nos traz. Agora, para aqueles que ficam com um pouco de medo, né, o próprio Elon Musk diz que um dos problemas aí que ele vê no futuro próximo é a inteligência artificial dominar a humanidade, assim, né? Ou a gente ficar refém. Eu leio como a gente ficar refém de uma inteligência artificial. Na realidade, eu acho que quanto mais tecnologia a gente tem, mais a parte humana se ressalta. Mais a essência humana se ressalta, né? Esses dias eu estava em sala de aula e mostrei para os alunos, fiz 2 perguntas para o chat GPT, uma ele acertou e outra ele errou redondamente. Eu perguntei o que era a analogia e ele me responde com distinguish, ele me responde com uma situação diferente. Né? Uma situação que vai multa aqui, mas nesse caso aqui não vai multa. Tá, não vai multa porque não é aquele caso em que vai multa. Então, é um fator diferenciado. Né? É não aplicar aquela lei porque ela não se adequa àquele elemento de tipo, porque ela não seguiu ali os requisitos. Não tem nada a ver com analogia. Né?
Então, assim, quem é que vai ter que descobrir que o chat GPT está errado? É o conhecimento. Então, mais uma vez, né, a gente começou dizendo isso e a gente vai... Né, todos os caminhos levam a Roma. Ou seja, quando a gente termina a discussão, a gente vai ver que o bem mais precioso que a gente pode ter é um conhecimento de qualidade. Não adianta eu imaginar que eu vou dar um Google e porque eu dei um Google e eu tive acesso àquela informação, eu tenho conhecimento. Isso é uma falsa noção de conhecimento. Na realidade, eu tenho que saber se aquilo que está escrito no Google está certo, se aquilo que está escrito no Google está errado, né? Qual é a fonte, se ela é confiável ou não. E, obviamente, eu vou ter que me armar de experiências próprias para poder saber disso. Então, a cada vez que a gente mergulha um pouco mais na questão da tecnologia, a gente torna cada vez mais indispensável a participação humana. Desde que eu me decidi fazer direito, quando era criança, eu dizia, não, a faculdade de direito vai acabar, os advogados vão acabar, é uma profissão que vai acabar. Vamos lá para uma profissão que acabou. Fazia-se computação, faculdade de computação. Sim. Né? Quem faz mais computação? Né? Vários cursos que eram tradicionais estão aí morrendo e o direito. É verdade. O direito nunca vai morrer porque as pessoas, enquanto viverem, terão seus conflitos, terão as suas acomodações para fazer e, obviamente, vai levar as máquinas vão nos ajudar, mas elas jamais vão ter a condição de nos substituir em essência. Eu também penso dessa forma. E às vezes o pessoal, mas se tu usa ferramenta para fazer teus trabalhos na faculdade, né? Se tu usa, tudo bem, né? Pode até ser que em determinado momento lá passou batido, o professor não percebeu que tu fez o TCC, que tu fez aquela atividade usando uma ferramenta, né? Mas depois, lá na frente, o mercado vai te selecionar e tu vai chegar um momento que aquilo vai fazer falta, né? E aí, agora, lhe falei aquela hora brincando ali que quando fui seu aluno para fazer um resumo, né, do livro do Venosa, e aí eu lembro que você falou uma coisa em sala de aula, é aquela ideia do Tiago Pereira, né? Conhecimento com a emoção gera retenção. Eu lembro que você falou assim, ó, não me escrevam receita de bolo no meio da resenha porque eu vou ler. E aí alguns, tá blefando. Eu digo, não, eu vou fazer. Posso até não sei fazer muito. E eu fiz essa resenha na época que eu trabalhava na prefeitura. Eu fiz uns intervalos dentro de uma cabine de caminhão. Nunca me esqueço disso, professor. Peguei minha folhinha de papel pautado lá, o livro verde do Venosa. Era Direito Civil 1, acho. E fiz lá a resenha. Não botei a receita de bolo. E deu certo. Não, assim, a gente tomava esse cuidado, né? Pedia para o aluno fazer manuscrito justamente para que ele não pudesse copiar. Se pedia para fazer aquilo porque se entendia que essa dinâmica de mesmo que forçado tu ter que passar por um livro, Isso. O livro te mostrava ali uma série de palavras, uma lógica de pensamento, uma defesa de argumento que, né, por esta via que acabava se introjetando. Estimulando, né? Né? Existem muitas outras. Sim, claro. Né? Tanto que hoje eu não peço mais para que se faça isso. Mas na época, né, era, digamos assim, uma forma de tu enfrentar até aquela dificuldade, né, de encontrar novos termos, de encontrar como é que o autor desenha um determinado raciocínio, e a gente fazia isso por meio da síntese, né? Sim. Então, tu pegava lá 3 páginas, tu podia reduzir ela em 2 parágrafos, desde que tu mantivesse a essência. E isso faz com que tu reforce o teu raciocínio lógico, para manter uma certa coerência, para que não ficasse lá um pedaço de alguma coisa que não ligasse nada a nada. Uma coxa de retalhos. Né? E esse exercício hoje, eu reputo, né, que a questão de manter a lógica, ela é fundamental, principalmente num mar de textos, né,
que a gente vai buscar texto aqui, texto lá, o GPT vai montar um texto, e a gente precisa entender se aquilo tem lógica, se tem coerência, se tem um início, um meio e um fim, se sai de um lugar e chega em outro. Né? Isso, exatamente. Olha, muito legal a conversa aqui com o professor Maurício, tá muito boa, mas eu vou agora passar para o próximo bloco, no qual a gente vai receber aqui junto com o professor Maurício aqui, a Lara, que a gente vai falar um pouquinho sobre o Instituto Oraco, que é esse lançamento aqui da Lara, do professor Maurício, mais uma equipe, um instituto que foi lançado agora no início de mês de julho, né, professor? Então, no próximo bloco aí, depois eu tenho mais uma perguntinha aqui final para o professor Maurício. No próximo bloco, então, a gente já está aqui com a Lara também conversando com a gente, ok? Vamos lá. Voltamos aqui para o segundo bloco de hoje desse podcast maravilhoso aqui com o professor Maurício. Né? Lembrando, mais uma vez, você aí que passou na primeira prova da OAB, primeira fase, e agora vai fazer a OAB trabalhista, precisa dar aquele apoio, né? Aquela aula particular, de repente, para relembrar alguns pontos, siga lá, @DesafioOAB360. E agora aqui com a gente, né, do lado do professor Maurício, como eu havia dito, a Lara Gonçalves Silveira, que é filha de um grande amigo meu, Silveira, fotógrafo conhecido aqui na região. A Lara com o professor Maurício montaram o Instituto Oraco, que inclusive já quero deixar aqui, vai estar passando aqui na tela para você, o @Instituto Oraco, Instituto Oraco, está aí na tela, dá uma olhadinha aí, o Instagram. Entrando ali no Instagram do Instituto Oraco, você vai ter a indicação da plataforma de vendas, do site, para conhecer os professores e tudo que a gente vai conversar agora aqui. Mas antes de falar do Instituto, evidentemente, falar um pouquinho, né? Da Lara. Lara, tu és advogada, qual é a tua graduação? Minha formação. Eu sou formada em Direito pela Unisul, pelo professor Maurício, né? Sou formada há um pouco mais de um ano, me formei ano passado. E logo, um pouquinho antes de eu me formar, o Maurício me fez convite para entrar para o time dele, para entrar para o escritório. Então, hoje eu atuo como advogada no escritório dele, onde todos os dias eu tenho aulas, todas as tardes eu tenho grandes aulas, em que a gente conversa muito, tem tenho muita oportunidade de dar minha opinião, de fato discutir aquilo que a gente acha. É bem legal, assim, uma troca. Sim, bem legal. Eu tenho certeza que isso acontece, porque tendo o professor Maurício como gestor, eu sei como é que é dentro da universidade, né? A gente tem carta branca para trazer a nossa opinião, para conversar, né? Ele sempre é um bom ouvinte também, Sim, em primeiro lugar, né? Com certeza. Mas que bom. Eu fiquei muito feliz em te ver lá no lançamento do Instituto, né? Na hora, no primeiro momento, assim, mas quem é? Eu conheço. Depois que eu vi o teu pai, ela disse, não acredito, né? Porque te conheci criança ali na foto e tal, né? E te ver, assim, né, formada, trabalhando, e agora com esse instituto, né? E do lado do professor Maurício, eu tenho certeza que, né, com certeza aí vai ser sucesso. Mas vamos lá. Da onde surgiu, como surgiu, né, professor Maurício e Lara, como surgiu a ideia de criar um instituto? O Maurício que trouxe a ideia, né? Logo quando eu entrei no escritório, o Maurício sempre comentava muito dessa vontade dele de criar um instituto que ajudasse os jovens, principalmente os jovens advogados, né? Não se restringem aos jovens, mas principalmente a eles. E ele sempre, justamente conversando sobre a forma de advogar hoje em dia, a forma de estudo, de como são as pessoas hoje em dia, ele via essa dificuldade dos jovens advogados de fazer a prática hoje em dia. Acredito que sempre teve essa dificuldade, né? Sempre teve. Mas hoje a gente tem aquilo que a gente vinha falando, né? Tu te forma e muitos jovens estão fazendo a opção de começar pelo seu escritório. Geralmente, antes a gente começava no escritório de um advogado mais antigo, pegava um pouco mais de experiência e depois ia para o caminho solo. Hoje, muitos jovens, né, estimulados aí, talvez, pelas novas tecnologias, né, pelo empreendedorismo, enfim, resolvem
fazer o seu escritório. E aí, obviamente, eles precisam de um apoio inicial. Esse apoio inicial, essa rede de contatos, de repente continuar com seus professores, né? Ter um pouco mais de segurança naquilo que vão fazer. Então, a grande ideia do Instituto é essa troca. Essa troca de informação, essa aproximação de uma certa extensão, né, da continuidade do aprender para depois a universidade. Agora, focado na questão profissional. Tá? Ele é um instituto profissionalizante, focado para profissionais. Um estudante pode vir, né, se interessar. Claro, o estudante, quem quiser vir conhecimento, é para todos. Né? Se o estudante quiser já tá inserido nesses focos profissionais, nesses cursos que são de mais foco profissional, ele pode vir. Mas pode e deve, mas o foco essencial é justamente o profissional formado. Os cursos oferecidos pelo Instituto não se limitam ao curso de Direito, ou somente curso de Direito? Não. Claro que os primeiros cursos que estão sendo lançados, por ser a nossa área de formação, uma área de maior proximidade, nós lançamos já 2 cursos voltados para a área do direito. Mas, além de nós 2 no time, nós também temos o Ademar, né? Ele é formado em rede de computação, ele todo mestrado, doutorado nessa área. E aí, com isso, também nós já trouxemos o primeiro curso no evento de lançamento, também na área de programadores. Que aí é sobre inteligência artificial, como eles podem utilizar, fazer a programação. Assim. O Ademar tem aí seus quase 30 anos de experiência também em gestão universitária. Foi nosso pró-reitor da Unisul. Tem um conhecimento enorme na área de administração. E aí que a gente, quando começa a conviver com pessoas de conhecimentos assim, de áreas agregadas e que tu vê o nível de profundidade que exige a gestão, o nível de profissionalismo que a gestão exige e como funciona a cabeça de um gestor profissional, aí a aula é comigo. É eu que aprendo também, né? Porque claro, com certeza. Todo mundo aprende, porque conviver com uma pessoa que tem essa mentalidade é uma aula do início ao fim. O Ademar veio para fechar, assim, sabe? Exato. Era a pessoa que faltava para a gente dar o pontapé no Instituto. A gente já estava com esse plano, já fazia 1 ano que a gente estava planejando, tudo muito devagar, mas a gente estava com algumas dificuldades. E aí veio o Ademar e que bom, né? voamos, assim. Que bom. E aí, o nome. Vocês decidiram, vamos fazer o Instituto, mas o nome partiu de quem, como? A gente, essa era uma das nossas dificuldades, assim, nós contratamos uma empresa de marketing, e aí eles deram uma lista gigante, assim. Tivemos várias entrevistas, formulários, preenchemos todos os objetivos, toda a ideia do instituto para eles entenderem, né? Porque, por exemplo, a gente sempre fala instituto, porque desde o primeiro dia que a gente decidiu fazer esse projeto, sempre chamamos de Instituto de Educação, só faltava o nome fantasia, né? Uhum. E aí, com isso, nós contratamos uma empresa de marketing e, nas diversas palavras, sugestões que eles deram, acho que eram umas 30, 40, tinha muita opção. E aí veio o oráculo, que aí vem de oráculo, né? Conhecimento, sabedoria, prática. E como a nossa ideia sempre foi cursos voltados para a prática, claro que vai ter um pouco de teoria, né? Não tem como o professor já vir apresentando uma petição. Mas o nosso objetivo não é a teoria por si só. Podem ter cursos também, mas o nosso objetivo é a prática. E aí, com isso, veio de oráculo mesmo, assim. Uhum. Que interessante. E eu tô aqui conversando com vocês e olhando aqui no site, né? Para quem vai depois aí seguir, né? No @Instituto Oráculo, que está na tela aí para você. A plataforma ela é muito fácil, não tem nenhum segredo. Aqui já apresenta os cursos, a plataforma de venda, né? Muito interessante, realmente está aqui. E aqui já encontrei aqui o curso do professor Iral, o professor Lester aqui também, e do professor... que mais temos aqui? Esse aqui é do Ademar. Oi? Professor Clavson. Clavson. Exatamente, abriu agora aqui. Isso. E pelo que eu vi aqui, então, por exemplo, né, usar como exemplo aqui do professor Iral, ônus da prova no processo do trabalho.
Então, quer dizer, este aqui me parece que é um curso de curta duração. Isso. Né? Vai fazer um apanhado sobre este tema. Isso. Mas haverá cursos com uma duração um pouco maior? Há essa expectativa? Então, o nosso instituto ele é muito voltado para ter uma parceria com o professor. Os nossos primeiros cursos eles são mais curtos. O curso do professor Iral são de 3 horas. O curso do professor Lester também é de 3 horas. Mas o do Clavson já é de 6. Então, o objetivo principal são cursos rápidos, de curta duração e muito específicos. Por exemplo, esse curso vai ser de ônus da prova no processo trabalhista. Lá o Iral ele vai mostrar como agir numa audiência para conseguir provar aquilo que deseja, como fazer uma inicial à luz da prova que precisa ser produzida, como perguntar para as testemunhas. A ordem de perguntas. Isso. Não é explicar o ônus da prova com base na teoria. Sim, legal. Entende? Muito interessante. Então, isso. assim, na grande maioria serão cursos curtos, de 3, 6, 9 horas, principalmente. Mas também, se existir uma demanda, se um professor vir apresentar para a gente uma ementa que tenha necessidade de um curso com uma maior duração, também nós estamos abertos e respectivos. E já pegando esse gancho, Lara, eu até tinha separado aqui, né? Porque eu observei lá no dia do lançamento, né? Eu estava lá e agradeço o convite. Essa ideia do professor parceiro. O que seria essa ideia do professor parceiro? O professor parceiro é que nós queremos ter uma grande variedade de pessoas, de conhecimentos, de experiências dentro do nosso instituto. Então, todo professor que tem a vontade, que tem o desejo de passar aquela experiência que ele adquiriu durante tantos anos, seja de advocacia, seja de escola, seja de todas as áreas, eles podem vir no nosso site. Nós temos uma aba lá para eles entrarem em contato conosco, onde eles vão passar o nome, o e-mail e a ideia do curso que ele tem. Falar, Lara, eu quero fazer um curso sobre inventário, sobre uso capião. Entendi. Quero ensinar como fazer isso. Então, o professor ele pode vir até a gente, trazer a ideia, que daí nós iremos estruturar, colocar em prática, precificar, vender, né? Certificar. Certificar, porque um dos nossos... a gente não ia colocar o instituto à venda, lançar um instituto sem que isso tudo estivesse muito bem estruturado, sem que a gente tivesse um site bem feito, sem que a gente tivesse uma plataforma onde o aluno só vai se inscrever uma vez e ali ele vai ter sempre acesso aos nossos cursos que estão disponíveis para venda, onde nessa plataforma a gente tem a possibilidade tanto de fazer cursos presenciais, quanto os híbridos, quanto somente virtuais. Então, a gente já queria deixar tudo isso muito bem estruturado como está hoje, em que o professor ele vai ter muita liberdade para escolher. Eu quero fazer um curso presencial, eu quero fazer um curso virtual, um híbrido. E a questão, sim, da parceria com o professor, né? A ideia para quem sabe, né? Um instituto, ele não tem um objetivo financeiro, né? Ele é uma empresa, mas assim, a ideia não é explorar o professor né? A ideia é que o professor ele tem uma participação igualitária dentro de cada projeto que ele tem. Então, ele vai ganhar como professor pela hora-aula, no valor que ele determinar, né? E ele vai ter a exata participação também no produto positivo, né? Ou no lucro que esse curso vier a ter. Entendi. Certo? Então, a ideia não é de nenhuma forma ganhar com o professor, até porque o professor quem é? O professor é o centro disso tudo, o conhecimento é dele, a imagem é dele, nós vamos ser apenas um instrumento que vai colocar isso numa plataforma, auxiliar na precificação, auxiliar no desenho pedagógico do curso e, obviamente, conseguir colocar esse curso aí para venda. Então, assim, a partir do momento, né, que o professor é um professor associado, ele vai ter essa liberdade de ver qual é o curso, do que ele quer falar, né, de qual público que ele quer atingir, de qual o assunto específico que ele vê que é importante levar para o mercado de trabalho. Então, essa liberdade toda que o professor tem, além de ser praticamente o senhor do projeto, né, é que nos dá a tranquilidade de dizer que ele é nosso parceiro. É um professor que nós vamos ser instrumento
para que o professor, às vezes, tinha aquela ideia de montar aquele curso, tinha aquela ideia de fazer, e a gente sabe o quanto isso dá trabalho. Então, assim, a gente entra para isso, para auxiliar o professor aqui. Se ele estava com um pouco mais de timidez ou não encontrava os meios para conseguir viabilizar aquele curso que ele sempre sonhou em dar, nós vamos ajudá-lo com isso também. E aí que entra o termo parceria. Entendi. E evidentemente, se o professor é que vai trazer a ideia, ó, esse é meu curso, vamos lapidar aqui, pode ser, então, como você disse, né, Lara, presencial, virtual, híbrido. Os que estão abertos agora são presenciais, virtuais? Isso, os primeiros serão presenciais, aqui na cidade de Tubarão, né? Já estamos com local, com data. O do IRAL, que é o ônus da prova no processo trabalhista, vai ser agora no dia 13 de agosto. O do professor Lester, que vai ser sobre contratos de aluguel residencial, onde ele vai fazer um contrato, vai explicar as cláusulas necessárias, essenciais, aquilo que não pode faltar, aquilo que é preciso se atentar. Vai ser no dia 19 de setembro. E o curso do professor Clavison, que aí é para programadores, né? É sobre inteligência artificial, vai ser no dia 28 de setembro. Que legal. Todos aqui na cidade. Interessante. E aí, no final do curso, há um certificado feito pelo Instituto. Isso. No final do curso, a gente vai pedir para eles responderem um questionário de 4 perguntas, e aí o nosso sistema ele já gera o certificado automaticamente, depois de respondidas essas perguntas. E o fato, então, né, de poder não ter requisitos, né? Por exemplo, eu sou aluno, vamos trabalhar com a ideia do curso de Direito, né, que realmente é a nossa área aqui. Sou aluno lá na 7ª fase e me interessei sobre o tema do professor Irau. Nem me formei ainda, né? Posso fazer. Claro. Que, inclusive, né, professor, vai me dar uma certidão de horas que as universidades, as faculdades exigem, né? Faz parte do... Em regra, né, as universidades, em regra, elas aceitam esses cursos como horas complementares. Isso. Né? Horas que vão ser feitas fora da universidade, né, mas que complementam o ensino jurídico que o aluno está tendo nas universidades. Né? Isso. E aí, assim, quais são os principais diferenciais, né, de um instituto como o Oracle, né, em comparação com outras instituições de educação? É a prática. Nós vamos ensinar a prática. Muitos cursos eles são vendidos com um objetivo maior, com um foco maior, um olhar maior para a teoria. Esse não é o nosso objetivo. Nosso objetivo é ensinar a prática, é pegar o advogado, o aluno que quer saber como colocar em prática, como fazer um inventário, um uso capião, como agir em uma audiência. É isso que a gente quer ensinar. Então, nós somos um curso de prática. E se tu observar bem, o que o fenômeno da internet traz? Hoje, se tu for fazer uma atualização em processo civil, vai ter alguém que é uma expressão nacional em processo civil, ele vai vir, ele vai ter que falar tudo que ele sabe, o conhecimento dele, tá? E depois, lá no final, ele vai te dar alguns modelos, né? E por conta desses modelos, eles dizem o seguinte: olha, estamos te dando um curso prático, né? A gente vem aqui, fala da teoria e tal. E, assim, esses cursos, eles são voltados, em regra, porque eles têm para ser colocados na internet para atingir o maior volume de pessoas possíveis. Né? O curso ele é feito lá para ser colocado na internet, então ele tem que atingir um público enorme. Né? E o nosso objetivo de início é mudar o nosso entorno, né? É a nossa região. A OAB já faz isso, as universidades, né? Só que o foco da universidade é no estudante, né? O foco na universidade é obedecer às regras do MEC e entregar um diploma de acordo com uma legislação específica. Os outros cursos de atualização que a gente tem, alguns têm muito foco de especialização, né? Ou um estrito senso, mas na área do mercado profissional, se tu for olhar bem, quantos cursos que tem o foco de serem práticos e que efetivamente são práticos. A maior parte deles são de atualização de conhecimentos. Todos os congressos que a gente faz necessário também, são plenamente necessários, claro. Estão aí e ninguém está fazendo de menos da importância desses cursos. Até foi bom tu tocar nisso.
Mas eles são cursos que vão atualizar o profissional. A gente faz todo ano. Tu faz na tua área, eu faço na minha. A gente vai para lá, ver as últimas teorias, as últimas decisões e tal. O nosso foco é completamente diferente. O nosso foco é pegar um conteúdo bem mais específico daqueles que não dá tempo de trabalhar nesses cursos, não dá tempo de fazer especificamente, às vezes, na universidade, né? Porque tu passa sem... Tu tem tanto conteúdo para ver que, às vezes, tu não tem, né, tempo de ver como tu gostaria de ver, com o nível de profundidade que tu quer ver todo esse conteúdo. E aí, obviamente, né, o profissional já formado vai ter a oportunidade de conversar com outros profissionais e trocar essas experiências, de forma sempre voltado para a prática. Essa é a nossa filosofia. É verdade. Inclusive, o que o senhor falou dentro da faculdade, da universidade, né? Às vezes, em razão do conteúdo, por exemplo, né, nesse tema que o professor Iral vai trabalhar, de repente é uma aula, 2 no máximo, que foi dado na universidade sobre o assunto. E teoria, né? E aí, às vezes, o aluno, de repente, faltou por algum motivo, razão, circunstância, e não pegou aquele assunto. Se formou. Estava advogando, mas, de repente, chegou no dia da audiência, chegou numa situação... eu preciso saber um pouco mais sobre o ônus da prova, eu preciso saber... Está aí uma oportunidade. A ideia é cada vez se aprofundar mais e cada vez ganhar mais segurança na sua atuação. Exato. Né? Essa é a ideia. E assim, quantas vezes tu já não pegou, e a gente já não fez isso de uma forma fraterna, de um aluno te ligar e dizer assim, estou com dificuldade aqui, professor, num caso assim, peguei essa bucha, o que eu faço? Né? Tu nunca disse para o aluno assim, te vira, agora tu já é meu concorrente, né? Vai catar seu coquinho ali. Não, tu sempre vai trazer o aluno e vai dizer qual é o teu problema, vamos tentar resolver, vamos te dar uma luz. Claro, né? Ele acaba indo fazer, né? Mas tu sempre, naquele instinto fraternal, abre os braços, tenta ajudar, né? Então, assim, se a gente faz isso de uma forma fraternal, é porque existe essa necessidade ali. Claro. Se existe essa necessidade ali, o Instituto vai trabalhar na forma de aproximar os professores que querem fazer isso de uma forma um pouco mais assertiva e aqueles alunos que precisam terem isso de uma forma um pouco mais completa também. Claro, né? claro, sim. Com tempo, com objetivo, com foco. Eu acho que realmente a ideia foi sensacional, veio num momento oportuno, né? E tenho certeza, né, que tendo vocês dois aí como professor Maurício... Nós 3, né? 3, né? Desculpa. Nós 3 aqui. A professora Demar está aqui em sentimento. Sim, eu estava lá no lançamento e realmente eu vi a fala dele também. Então, tendo vocês 3 à frente... Sem dúvida, né, vai ser sucesso. Inclusive, Lara, naquele dia do lançamento, acho que foi você que comentou alguma coisa sobre descontos, algo assim, às vezes um escritório. Comentasse, fala pra gente aí, novamente aí. Além de nós queremos os professores como associados, como parceiros, nós também temos a ideia e a vontade que os escritórios apresentem para a gente também, às vezes, a necessidade deles, o que eles gostariam que os jovens advogados, os júniores, desejassem. E também como uma forma de influenciar, de ajudar eles, os jovens advogados também, até por questões financeiras, Sim. que muitos... no começo é difícil, né? É difícil. Nós criamos alguns pacotes, por exemplo. A cada 5 advogados que fazerem a inscrição juntos, nós teremos os combos, uma inscrição é de graça. Então, compra 5, paga 4, né? Também temos desconto para jovens advogados, temos descontos para estudantes também, resolvemos estender esse desconto para os estudantes. E, para conseguir esse desconto, os cupons de desconto são personalizáveis, né? São nominais. Claro. Então, é só entrar em contato com a gente, seja pelo WhatsApp, seja pelo Instagram. A gente cria o cupom de desconto, a pessoa, na hora de comprar, ela adiciona o cupom de desconto ali e aí já tem o descontinho para E dentro do Instagram aqui, a gente consegue entrar para ver a questão do telefone, tem tudo aqui, né? Sim, aí tem o Linktree, e onde tem o número do WhatsApp do Instituto, tem o site, tem o e-mail, tem a plataforma de venda direta também. Facebook, Instagram, site institucional, plataforma de vendas. Tá bem Um completinho site muito bem fácil realmente bem intuitivo. Muito interessante.
eu né, fiquei muito feliz, né, de poder estar lá no lançamento, né, de algo que eu tenho certeza que vai ser um sucesso. E, de repente, amanhã depois, né, que a gente possa, de repente, também apresentar algum projeto, alguma coisa ligado a essa questão da OAB, desses cursos preparatórios que eu venho fazendo já há algum tempo, né? Então, de repente, amanhã depois, o desafio OAB, de repente, vai cair de paraquedas dentro lá do Instituto Oráculo, né? Eu quero, né, de toda sorte, agradecer, né, por vocês terem aceito o convite de vir aqui, né? Principalmente o professor Maurício, eu sei que a agenda é bem complicada, e aí eu tinha reservado aquela perguntinha final, né? Tinha reservado aquela perguntinha final que eu sempre faço aqui no final dos nossos episódios do podcast Trajetórias Inspiradoras. Vou fazer a pergunta para os dois. E é assim, né? Na realidade, não é uma pergunta, né? Deixar você se expressar e agradecer, que a ideia é sempre a seguinte, né? No corre-corre do dia a dia, afazeres, trabalho, né? A gente acaba, às vezes, não tendo a oportunidade, ou se tem, deixando passar, de agradecer. E quando eu digo agradecer, evidentemente que agradecer aquelas pessoas, ou até empresas, ou, né, mais pessoas realmente que fizeram parte, que fazem parte da trajetória de cada um de vocês, né? Que é uma trajetória inspiradora. Né? O professor Maurício está aqui, a Lara ainda é jovem, mas já tem uma trajetória que pouco tempo de formada, já demonstrando, né, realmente uma expertise, né, só pelo fato de estar aqui do lado do professor Maurício, com certeza ele viu em você uma ótima profissional, e isso já é uma trajetória, né, que tem que ser louvável. Eu tenho muito que agradecer para muitas pessoas, e faço sempre isso aqui no podcast, e aí, digam aí, né, a quem, de repente, você gostaria... Sabe que o número de pessoas é gigante, né? Mas, de repente, dá aquele muito obrigado. Às vezes passa a batida e a gente não agradece, né? Tem, assim, algumas pessoas que vocês gostariam de nomear aqui e agradecer? Professor Maurício, Lara? Eu começo. Fica à vontade. Eu acho que não tem outra pessoa para agradecer além do Maurício, né? Ele que trouxe todas as oportunidades para mim, ele que abriu essas portas para mim. Dá até vontade de chorar. À vontade, sem problema. Imagina, eu estava prestes a sair da faculdade e eu pedindo ajuda para ele, porque eu tinha passado na OAB e eu precisava de um documento para conseguir o certificado de aprovação, e estava demorando, e eu ia perder o prazo, e eu ia perder o OAB, e eu falava, meu Deus, eu vou ter que fazer o OAB de novo. E eu conversando com o Maurício, pedindo ajuda assim, para ele, e ele perguntou, o que tu estás fazendo? Aí eu tinha acabado de entrar numa empresa, num setor de licitação, porque isso era um mês antes de eu me formar. E eu fazia estágio no Ministério Público. E eu pensava, meu Deus, eu vou me formar e o estágio vai acabar, e o que eu vou fazer? E aí eu comecei a procurar emprego, e eu consegui emprego num setor de licitação de uma empresa. Aí eu falei, tem direito, vou, porque é melhor isso do que nada. E aí fazia 2 dias que eu tinha entrado na empresa. Aí o Maurício perguntou, o que você está fazendo? Daí eu falei, tô numa empresa, num setor de licitação. Dele assim, tu tá no direito? Eu, mais ou menos. Dele, não, então vem aqui pra gente conversar. E aí fui lá e ele falou, não, vem aqui, trabalha comigo. E ele que abriu todas as portas, né? Eu não falo para ele, mas para todas as minhas amigas, todos os meus amigos, para o próprio Iral, eu falo, todo dia eu tenho aula, porque tudo ele conversa, tudo ele explica. E, de verdade, muito obrigada por tudo. Poxa. Tá, um agradecimento em loco, professor Maurício. Eu vou devolver o agradecimento para a Lara. Assim, eu tenho, assim, a gratidão, ela é essencial para a vida da gente, né? Eu acho que não tem como a gente passar por todas as pessoas que a gente passou, da nossa família, que trabalham conosco, sem ter esse sentimento, sabe? E na realidade, uma coisa que eu aprendi na universidade é a identificar talentos, identificar pessoas que têm bom coração, mas pessoas que têm uma garra, um brilho, um algo a mais, assim, que acreditam, né, que podem fazer a diferença. E eu não sei, Francisco, assim, quando a gente olha, né, várias pessoas têm, às vezes, escondem isso, podem passar desapercebido e ter esse dom, mas a gente não consegue ver. Mas tem algumas pessoas que, pela luz própria que têm, né, elas conseguem demonstrar e deixar muito claro
que elas são pessoas que onde elas estiverem, elas vão fazer a diferença, né? Então, assim, o que eu fiz lá, assim, foi o que já fizeram por mim lá no passado, né? Quem é aquele bochechudinho ali? Como diz ele fala direitinho, então vamos botar para dar aula. Quer dizer, deram uma chance para mim, um jovem, né, que talvez naquele momento não tivesse preparado para a envergadura do compromisso que assumiu, mas que pela gratidão de ter tido aquela oportunidade que transformou a minha vida, fica também, né, de olho nos talentos que vão surgir. Já vários talentos passaram, né? Vários talentos passaram porque é um ritmo de passagem. As pessoas não ficam, né? Elas crescem, elas ganham vida própria, vão em busca dos seus sonhos, suas asas cada vez ficam mais fortes e maiores, né? Mas no nosso caso, a gente criou um sonho junto aí, e eu pensei assim, eu vou escolher a Lara, justamente porque a Lara vai trazer um elemento que é a juventude, né? Essa comunicação com o jovem, essa linguagem do jovem, gente, eu não sei postar vamos rir agora. Eu não sei postar nada, eu não posto porque eu não sei postar nada no Instagram. Quando eu tenho que postar alguma coisa, eu tenho que pedir ajuda, né? Eu não sou analógico, sou dinossauro, né, do rock. Então a Lara veio trazer esse brilhantismo, essa garra, essa juventude, essa amplitude de comunicação. E agradecer o Ademar, né? Porque a gente na realidade a gente está lidando, nós temos lá a nossa função no escritório, temos muita responsabilidade lá, e a gente está lidando com um instituto como uma startup, né? Como um sonho que a gente vai produzir por uma necessidade que a gente enxergou e onde a gente tem um profundo prazer de trabalhar, de desenvolver, de ver nascer, com os desafios o que é uma precificação, como é que tu faz, agora a venda, como é que a gente atinge o público. Então, tudo isso é um desafio que nos estimula, porque faz com que a gente enfrente situações que não são do nosso dia a dia, que não são da nossa área. Então, meu agradecimento vai para o Ademar, né, meu sócio querido nessa empreitada, e para a Lara aí, que é meu anjo da guarda, no sentido, né, de que se realmente não fosse ela junto comigo lá no escritório e junto nesse projeto, a gente não ia conseguir desenvolver. Muito legal. E assim, quando eu tenho a oportunidade de trazer aqui alguém da Unisul, como eu trouxe o professor Mauri, eu trouxe a professora Damaris, mas agora o professor Maurício em especial, aí é o meu momento de agradecer. Porque agora é um bastidor aqui que, de repente, o professor Maurício não vai lembrar, mas o Iral vai lembrar. O que acontece? Quando eu entrei na Unisul, professor Maurício, que está fazendo agora em agosto 10 anos. 10 anos em agosto. Né? E com muito agradecimento, professor Alex Somariva, professor Heitor, professor João Bus, professor Erivelto Filete, próprio professor Walter, eu entrei, Lara, para quebrar um galho. Olha, tu vai entrar, mas final do semestre termina aqui só se tu passar por um processo seletivo. O professor Alex me chamou, disse, olha, o que eu tenho a perder? Nada. Aí eu dei aula um semestre. Aquilo me deu uma certa bagagem para eu passar pelo processo seletivo. Então, abri o tal processo seletivo lá no site, né? Me inscrevi certinho para uma vaga que tinha em Içara e uma vaga em Tubarão. E aí fomos para a banca. 2 bancas eu participei. Uma estava o professor Maurício, o professor Erivelton e uma professora de pedagogia, que eu não me recordo agora o nome. Era a professora Rosimar? Era a Rosimar, exato. E uma outra banca, professor Alex Somariva, professor André Somariva e uma outra professora de pedagogia que eu tenho certeza que não era a Rosimar. Aí, tudo certo, fiz a minha apresentação nas 2 bancas e é aquela ideia do Thiago Pereira, né? Conhecimento com emoção, retenção. Eu nunca me esqueço de uma frase que o professor disse para mim no término da minha apresentação. Ele olhou para mim e disse assim, Chico, eu também não me contrataria na minha primeira aula. Eu nunca me esqueço que o senhor disse isso. Ou seja, você disse que eu não estava 100% preparado, mas que eu tinha o primeiro requisito, que era a vontade. Beleza.
Eu fui para outra banca lá com o professor Alex, tudo certo. Passou uns dias e o professor Iral junto comigo. Nós entramos juntos, disputando a mesma vaga em Tubarão. Só que o Iral acho que já dava aula no Senac, no Senai. Ele tinha... Será? Ele já tinha... Ele me passou em razão de ter mais tempo de docência. Aí, tudo bem, não consegui a vaga em Tubarão, só que consegui na Içara. Fui dar aula em Içara. Contrato certinho. Passa um semestre, o professor Maurício me liga. E eu bem inocente, né? Chico, preciso de ti aqui em Tubarão, tal, para dar aula, tal coisa. Daí eu bem inocente, professor, mas eu passei para Içara. Não esqueça disso. Ele, não, Chico, tu passou para a Unisul. Então tu vai dar aula em qualquer lugar. Aí eu pensei, poxa, que maravilha isso, né? Eu já estava feliz por ter entrado pela porta da frente, passei pelo processo, No curso que tu te formou, né? É sempre um orgulho dar aula no curso que tu te forma. Exatamente. Então, aquilo fica registrado, sabe? Então, assim, hoje, 10 anos se passaram e eu tenho, né, várias provas de que deu certo. Tenho o carinho dos alunos. Está dando. Né? Está dando certo. Tenho respeito dos professores. Professores esses que eram meus passageiros, né? Que eu era motorista. Não desabonando a profissão de forma alguma. Mas, né, todo dia indo para a Içara, né, professor? Levando os professores, BR-101 em obras, fazendo o curso, me formei, fiz a especialização, comecei a dar aula e deu certo. Então, professor, muito obrigado pelaquela oportunidade. Tá bom? De coração mesmo. Chico. Com isso, minha gente, eu fecho aqui mais um Trajetórias Inspiradoras. Não esqueçam de seguir, né? Vamos lá, @Instituto Oráculo. Tá aí passando na telinha no cantinho aqui para você, @Instituto Oráculo. Não esqueça de seguir @Desafio AB360. E claro, aqui o Trajetórias Inspiradoras. Valeu, gente. Um abraço e até o próximo episódio. Tchau, tchau. Valeu.